Bonjour e bem-vindos a mais um episódio do VisaCast, direto de Paris. O podcast que a gente fala sobre trabalho, vida cotidiana dos imigrantes aqui na França e os desafios de construir uma nova história no exterior. Hoje estamos aqui com Risa. A Risa é um exemplo de empreendedorismo. E aí, Risa, o que você tem para falar hoje para a gente? Olá, boa tarde, Tatiana, boa tarde a todos. Pois eu cheguei em Paris em 2017, já faz 8 anos que eu estou aqui. Foi um longo percurso, eu vim meu filho era pequeno, ainda tinha 4 anos, atualmente ele tem 12, então muita coisa se passou nesses últimos 8 anos, vários desafios, e hoje em dia eu posso dizer que, eh eu já estou integrada à cultura francesa, já me sinto mais à vontade, nessa nova vida, porque é uma nova vida. Os imigrantes saem do Brasil, né, com uma expectativa, mas é uma diferença cultural astronômica. Então eu acho que depois de 8 anos, eu já estou bem integrada à cultura francesa. E o que te motivou, Risa, a vir para a França? Na verdade foi meu filho, porque o pai dele é francês, e quando meu filho estava com 4 anos eu achei que seria, importante para ele estar mais perto do pai dele e também para ele conhecer uma nova cultura, né, sair daquela bolha de Curitiba, do Brasil, e conhecer uma outra realidade. Até pela diversificação aqui na França, né, então eu achei que seria um ponto positivo para a educação dele, Então, esse foi um ponto preponderante na sua decisão. sem dúvida. E você se arrepende? De forma alguma, não me arrependo em nenhum momento. Obviamente que foram muitos desafios, mas não me arrependo, bem pelo contrário, eu acho que eu só, evoluí como pessoa, como ser humano. A gente sair da bolha, Uhum. a gente só cresce. Quer evoluir, né? E falando em dificuldades, desafios, perrengues, qual que foi, assim, nesses 8 anos, momentos que foram muito tensos, que você realmente falou: "Nossa, eu vou realmente surtar"? Se Foram existiu, al né? sim, sem dúvida, foram alguns momentos, né, toda a parte de você se documentar é uma parte muito importante, pra você ter uma paz de espírito. Então essa questão de titre de séjour, burocracia no colégio, a burocracia de forma geral, porque no Brasil, quando você fala a língua, é uma coisa, quando você está em outro país que os ritos, né, os procedimentos são diferentes, é um desafio. Eu tenho uma formação em direito no Brasil, então eu agradeço sempre o meu curso de direito que me ajudou a, romper essas barreiras. Te deu E te deu quantas vezes confiança. me deu confiança, e quantas vezes também eu precisei de um advogado para me ajudar a vários trâmites legais para você escolher o melhor caminho. Porque mesmo quem eu no meu caso, né, que sou mãe de francês, então eu tenho direito a ter um titre de séjour, existem várias barreiras, no meio do percurso, então essas dificuldades, esses desafios, realmente fazem o teu coração bater mais forte. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo muito certinho, então eu sempre priorizei andar dentro Do da quadro lei, legal. do quadro legal. E realmente é um desafio grande. Mesmo quem vem numa situação favorecida, existem muitos desafios. Imigrar é para os fortes, não é para os Entre o fracos. Exatamente. Entre os 3 desafios principais, Risa: língua, trabalho
ou a questão de ser mãe sem ter o suporte emocional da família, sem estar a família perto? Qual desses 3 você acha que foi o mais duro para você? Olha, Tatiana, é difícil dizer. A questão da língua é uma barreira, sem dúvida. Eu já estudava francês antes de vir para a França, mas ainda não falava, Uhum. né, não me sentia à vontade para falar. Até hoje, em alguns momentos, eu me sinto um pouco, como é que eu posso falar? Insegura? Insegura, exatamente. Eu me sinto insegura em alguns momentos, né, eh, porque não é a nossa língua. E quando você aprende uma língua mais velha, eu comecei a estudar francês, eu tinha 40 anos. Então o poder de o teu cérebro é mais lento, né, diferente de uma criança. Quando chega aqui, meu filho chegou aqui com 4 anos, para ele foi muito mais fácil que para mim. Então a questão da língua, foi um desafio sem dúvida. O que mais você me perguntou? Entre os 3, qual que foi, mais essa questão do suporte emocional? Porque querendo ou não, você é mãe solteira. Sim, Você educou o seu filho sozinha, num país aonde não é a sua língua materna, não é o seu país. Então, desses aspectos, qual que foi, assim, o mais, o eu que acho te que na verdade não tem o mais difícil, o mais fácil, todos são desafios, né. uhum, Então a questão do pai do meu filho ser de uma cultura completamente diferente da minha, né, que além de francês, ele tem uma origem marroquina, uhum. então é uma cultura completamente diferente, então isso foi eu acho que foi o maior desafio de todos. Eu ter que dividir essa responsabilidade com ele, eh, de educar uma criança, mas como eu também tenho o suporte da minha família no Brasil, então isso também me ajudou bastante, mas a barreira cultural é realmente muito difícil de transpor. Então essa adaptação a uma outra cultura realmente é um grande desafio. A questão da língua, daí a questão da adaptação cultural, e o terceiro ponto que você me perguntou, que é a burocracia, que também É enorme. é enorme. Então, como eu já comentei, por eu ter uma formação em direito, isso me ajudou muito, mas eu paniquei várias vezes. Algumas vezes eu precisei de um serviço profissional, de uma pessoa especializada para me ajudar a tomar a melhor decisão. É um advogado de imigração. Um advogado de imigração, porque no meu caso, misturou imigração com família. Uhum. Então quando você mistura imigração e família, Que é que exatamente. foi o que eu passei, foi uma época bem delicada da minha vida, mas já passou, já superei, mas foi a minha maior dificuldade, sem Uhum. dúvida. Acredito. Risa, como foi que você teve essa ideia de empreender na área das bijuterias? Então, Tatiana, eu fiquei alguns anos sem trabalhar, porque meu filho era muito pequeno, então tem aquela questão de levar no colégio, buscar no colégio, atividades extracurriculares. Eu estava ainda, deixando os meus documentos ok, né, então tudo isso me tomou muito tempo, Hum. toda essa adaptação. Quando ele ficou um pouquinho maior, eu ainda tinha que cumprir alguns horários, então eu não poderia um trabalho que eu tivesse que bater ponto, até porque não é do meu perfil, ter horário para chegar e horário para sair. Eu sempre tive esse espírito empreendedor, acho que isso faz parte Livre, né? do meu ser. A ideia surgiu numa das minhas viagens para o Brasil, porque toda mulher gosta de usar coisas bonitas, se enfeitar, né, a gente tem uma vaidade. Então, um dia eu estava com uma amiga minha, e o primo dela é um dos maiores revendedores de semijoias, de bijuteria no Brasil. E ela trabalha com o primo. E daí eu falei: "Gente, perfeito, por que não? Isso vai me dar flexibilidade de tempo, eu vou conhecer novas pessoas". Então
Trabalhar com vendas que você empre gosta. empreender é sinônimo de liberdade. Então eu achei que foi perfeito, essa questão de trabalhar com uma coisa que eu gosto, de você ter a sua independência e também a questão de você ser feminina, de você se arrumar, porque querendo ou não, uma mãe acaba ficando um pouco jogada. Vai para o colégio, volta do colégio, a gente meio que se descuida. Então, a partir do momento que você está trabalhando com moda, com beleza, você acaba também, resgatando uma feminilidade. E qual conselho, Risa, você daria para outras imigrantes que gostariam de estar empreendendo aqui na Europa, vamos dizer, e mais especificamente aqui na França, que foi o teu caso? Bem, eu acho que o primeiro passo é você falar a língua, o básico pelo menos, Uhum. e daí você tem que, fazer redes, né, Network, network. muito Então, importante. você começar a frequentar, eh, Associações, associações, o Grupo a Mulheres Chambre do de Brasil, Commerce. que é maravilhoso, dá muito suporte, né. Uhum. Eh, Encontrar outras pessoas. Você começar a participar de eventos para você conhecer pessoas. Acho que em qualquer lugar é assim, né. Exato. Redes sociais também. Redes sociais, que para mim é um grande desafio, mas faz parte, né. E eu sei que você, como você já tem também a sua nacionalidade italiana, e você, como é mãe de francês, você também já tem o seu título de séjour, você não teve toda essa questão de fazer a documentação para empreender ou para morar aqui exatamente com essa finalidade de empreender, foi algo subjacente. Mas para quem deseja vir para a França e empreender, é muito importante escolher o visto correto. Nós temos o Passeport Talent e temos também o visto que é para empreendedores. Então é muito importante a pessoa estar buscando ajuda especializada para não ficar aí perdido e às vezes pagando até mais do que deveria. Sem dúvida. E olhe que no meu caso, mesmo eu tendo os requisitos, né, para estar legalmente aqui na França, teve muito perrengue. Conta alguns aí Teve pra não, eu já gente. te contei na verdade, né. Foram muitos perrengues, porque a burocracia aqui é grande. Mas entre perrengues cotidianos, da vida cotidiana, você lembra de algum aí que Não, da vida cotidiana não, os desafios normais, mas essa questão da burocracia, para você se legalizar, realmente é uma é uma questão realmente de resiliência. essa questão de você ter conseguido o seu visto, o seu título de séjour, quando você conseguiu o seu visto, como mãe de cidadão francês, como que foi? Você lembra? Para contar, assim, a as questões. Aí que o tempo passa a gente esquece, né. Então eu tive o meu título de séjour por conta do meu filho, só que existem requisitos que você tem que preencher para você renovar, porque a cada 2 anos você tem que renovar esse título de séjour. E eu ficava dependente do pai do meu filho, e como eu não gosto de ser dependente Você ficava de dependente por ninguém, quê? Porque o pessoal que está nos assistindo porque na não verdade conhece essa. você precisa provar que o pai paga pensão, é uma série de detalhes Ai, foi aí o bem problema, né? bem desagradáveis. Então eu falei: "Gente, eu não quero depender do pai do meu filho para nada". Então o que que eu fiz? Eu fui fazer a minha cidadania italiana, e foi a melhor coisa que eu fiz. Também foi um percurso longo, eu fiz na hora certa, que agora a lei mudou um pouquinho, né, mas uma vez que eu tive a cidadania italiana, daí também tem todo aquele pós-sentença diário, uma série de coisas. Após isso, você tem que ter rendezvous no consulado italiano, que também é super difícil você ficar online para pegar o rendezvous. Para quem não sabe, rendezvous é marcar um horário no consulado. E depois disso, eh, Como foi esse você ainda tem trâmite? que traduzir todos esses documentos
pra administração francesa. Então, realmente, o percurso E caro. é longo, é caro. Então, realmente, as pessoas têm que, ter uma instrução qual é o melhor caminho a seguir. Não fazer as coisas na loucura, porque fica mais complicado. Uhum. Então eu agradeço a minha formação de direito, que me ajudou muito nesse percurso, mas mesmo assim, em alguns momentos eu tive que recorrer a profissionais e Profissionais especializados aqui na especializados que me ajudaram. Mas, de outra forma, algumas pessoas também me perguntam: "Risa, por que que você não exerce na área do direito?". Eu nunca quis, eu teria que fazer mais 2 anos de master para ser jurista, que é menos que advogado. Então, realmente, eu optei para ir para o empreendedorismo, que eu acho que combina mais comigo na sua e vida atual. com o meu momento de vida, exatamente, para conciliar maternidade e trabalho, eu acredito que essa flexibilidade de horários é fundamental. Exatamente. E vida de jurista, de advogado é pesado. E só problema. Ai, pior que é. Essa questão, Risa, que é muito interessante, é, por exemplo, você é mãe de um filho europeu, você não é casada, e aí como que fica toda essa história que muitos imigrantes vivem isso, às vezes não se casam, às vezes estão com Pax, né, Pax é como se fosse a união estável no Brasil, e aí o que que acontece? A pessoa é mãe do cidadão francês e ela tem um perrengue total para conseguir estar tendo o direito de morar no país. Porque as pessoas acham que é tudo automático, né? E acham que é permanente. E não é, viu, gente? Conta um pouquinho para nós a realidade. Que a lei a gente conhece, mas a realidade é uma outra. Quando eu vim para cá, não sabia nada, eu aprendi tudo na prática. E essa é uma questão muito importante, porque existe o Tratado de Haia. Então, quando você não é casada com o pai do seu filho, a questão é muito mais sensível. Mas não que não tenha direitos, mas Não, é, o não, mas percurso é o diferente. percurso é diferente, exatamente. E eu sempre digo que a melhor opção é um bom acordo, mais vale um bom acordo do que uma boa briga. Exatamente. Eu Mas falo nem sempre. sempre isso é possível, você tem que fazer valer seus direitos. Por isso que é muito importante você ter uma assistência jurídica, Exato. com uma pessoa que conheça as leis, né, porque é complexo. E que fale a sua Cada língua. caso é um caso que falha a sua língua, sem dúvida, porque eu tive uma advogada francesa, Conta pra gente como que é. aí foi Uma ela catástrofe. foi uma catástrofe, porque eu achei que ela minimizou a situação, graças a Deus não teve maiores consequências, mas, foi bem desagradável. Eu passei por situações aqui que eu nunca imaginei que eu fosse passar. Eu imagino. Então, Várias pessoas realmente me relatam, viu, Risa, você não é a primeira, que às vezes vai procurar um advogado francês, porque às vezes acha que talvez é mais competente ou que sabe mais, e é exatamente um fiasco. Por quê? Não descredibilizando os colegas franceses, né, advogados aqui, mas a questão é que não é a mesma cultura. Às vezes a visão é muito diferente, não é a mesma língua, então às vezes o que a gente fala é interpretado erroneamente e o resultado é todo no meu outro. caso, foi aquilo que eu já tinha comentado com você anteriormente. Quando você mistura imigração e família, é muito delicado. Exatamente, É muito delicado. E aqui, para você imigrar, você tem direitos a partir do momento, né, que você tem um filho francês, um filho europeu, eh, porém mistura imigração com família, então realmente é muito delicado. E conta pra gente como que foi essas renovações lá na prefeitura? É muito desgastante, é muito desgastante. Então, por conta dessas renovações sucessivas que você tem, você depende do pai do teu filho para cumprir certos requisitos, foi que eu fui buscar minha nacionalidade italiana, que eu falei: "Eu não quero mais depender
do pai do meu filho para eu renovar o meu documento. E ficar numa situação irregular. Exatamente. Caso não seria numa situação completamente ilegal, mas numa situação irregular, que tem essa diferença, né? Tem essa diferença que muitos não sabem. Qual que é a diferença? Quando você está ilegal, é que você nunca buscou se regularizar, você não tem nenhum pré-requisito. E quando você está numa situação irregular, por exemplo, às vezes você não atualizou o seu visto, você não foi procurar outras formas de estar se legalizando, sendo que você tem, às vezes, o direito à prerrogativa, mas você não foi até o final nas vias de fato. Por exemplo, Ou quando você depende de um terceiro, que foi o meu Exatamente. caso, né, Tatiana, porque cada caso é um caso, as coisas são muito complexas, não tem como eu resumir aqui. Por isso que realmente eu acho que você ter um profissional especializado que vai estudar o seu caso e te dar a melhor solução é importante. Claro. Essa questão de revalidar todo ano e juntar Nossa, é muito documentação. desgastante, ainda mais depois do Covid, que é tudo online. Então você, 6 meses antes, você acabou de receber o documento e você já tem que começar um novo procedimento para revalidar daqui a 1 ano. Então realmente é muito desgastante tudo Sempre isso. revalidar, sempre fazer o pedido Com muita antecedência. de vencer a Então, carta por esse motivo que eu contratei uma advogada que fez a minha nacionalidade italiana. E agora, pra gente. então, no meu caso, a minha bisavó era romana, então o meu processo é materno, judicial, sempre judicial. Eu contratei uma advogada de Curitiba que mora em Roma, então facilitou muito, demorou. Demorou quanto tempo, Risa? Quer dizer, demorou pouco, que eu sou uma mulher de sorte, acho que demorou 2 anos e meio, mas depois da sentença, você ainda tem que registrar o AIRE, é muita burocracia. Depois que você está com toda a documentação ok, você ainda precisa marcar um rendezvous no consulado italiano, que é bem complicado. Então, digamos assim, com sorte, em 4 anos, você está com tudo ok. 4 anos. Mais ou menos. Você teve que viver um período lá? Não, porque no meu caso é materna judicial. Então, quando é judicial, você não precisa morar na Itália, no caso. Quando é paterno, nesses casos você tem a opção de morar alguns meses na Itália e fazer o documento lá. Daí é outro trâmite. No meu caso, Que é que é bem mais paterno, complexo. não, o meu é mais complexo. O teu é mais O meu é complexo e o paterno é mais custoso. Porque Tatiana, tudo é custoso. Tudo é custoso e custa bastante, e é bem caro. E além do que, eu sempre digo, o advogado quanto mais ou menos, Rissa? pelo menos 5.000 euros. E eu sempre digo, o advogado que dá certeza está mentindo. Porque a partir do momento que você está num processo judicial, quem dá a sentença é o juiz, não é o advogado. O advogado pode te instruir a melhor maneira para fazer, agora ele nunca vai poder te dar garantia de resultado. Quem dá garantia está mentindo. Exatamente. Ele vai te Porque instruir tem a muitos maneira. advogados que davam essa garantia, que prometem. Bem, não sei porque eu tive sorte, digamos assim, de ter uma instrução, que eu também sou advogada, então eu conheço bem como funciona isso. Mas as pessoas humildes, infelizmente, a gente vê Ganham uma fortuna e depois iludem, depois tem que ir lá para a Itália, depois todo aquele gasto extra, que tem pessoas que não são nem advogados, Risa, que são apenas assessores de imigração que vão. e o que mais tem nesse mundo atual é falcatrua, não vamos nem entrar nesse mérito, né, Tatiana? É. E aí é pesado, isso é realmente pesado. Mas nossa, fico muito feliz que você tenha conseguido a sua nacionalidade Estou bem italiana feliz. antes de toda essa mudança que também teve, né. Exatamente, eu fiz na hora certa e eu estou bem feliz, que olhe, foi um alívio.
E aproveitando o gancho, como que foi para o Tarek, né, o filho da Risa, para ele conseguir também? Ela falou: Foi foi fácil, fácil? foi bem fácil, porque como o meu filho é menor de idade, atualmente ele tem 12 anos, eu incluí ele no processo quando eu já tinha a sentença. Então foi super Então fácil é uma dica, incluir já. incluir os filhos menores de idade, você pode incluir só depois da sentença. Pelo menos era assim que funcionava, atualmente eu não sei como é que a lei muda o tempo todo, né, Se ele fosse já de maior, já não daria. Não, se ele fosse maior, ele teria que ser parte do processo. Como ele é menor de idade, você pode incluir ele pós-sentença. Você paga lá o X e inclui ele na sentença. Então meu filho hoje, com 12 anos, ele é brasileiro, francês e italiano. Que Ele tem maravilha. 3 nacionalidades. Risa, fala pra gente as dicas de empreendedorismo para o pessoal que está imigrando, que deseja vir para a Europa, que querendo ou não, a França, imigrar e empreender na França, ou na Alemanha, ou na Itália, olha, é empreender. O que vai mudar são os pequenos detalhes burocráticos. Nada melhor do que ver com quem já colocou a mão na massa. E aí, como que foi essa Sim, eu acho questão? que o primeiro passo é você falar a língua, né. Exato. É, e eu acho que quem sobrevive no Brasil, sobrevive em qualquer parte, em qualquer lugar do mundo. E um parênteses, O brasileiro é empreendedor. o brasileiro é empreendedor. Essa questão de falar a língua é em termos, porque eu conheço muita gente, Risa, que empreende sem falar a língua do país. Por exemplo, quantos brasileiros empreendem na França e não falam francês? Por quê? Porque eles estão com network com os brasileiros. Eles vendem serviços para os brasileiros, quem trabalha na área de eventos, quem é videomaker, quem trabalha em social media, trabalha com o público aí latino-americano. Então, Mas a comunidade, se você ficar restrita à comunidade brasileira, você, digamos assim, te impede de você crescer, depende aonde que isso é você que quer tá. chegar. Então, se você se contenta em ficar pequeno, ok. Mas se você Isso é quiser uma de grande fato verdade. crescer, você é obrigado a falar a língua do país que você mora. Exato, isso é completamente verdade. Para começar até que dá, a gente vai. Ai, no começo sim, mas eu acho que é fundamental a pessoa que está aqui querer aprender Por a língua. exatamente. Fundamental. É fundamental começar, né, gente, porque às vezes a gente espera tanto, tem que estar tudo perfeito, tudo bom, tem que estar falando super bem francês, tem que estar com tudo para começar, então já começou tarde, porque aí a vida aqui é cara, né, o pessoal fala: "Mas tu ganha em euro", mas a gente gasta em euro, então a vida aqui é super cara. Se você só fica dependendo, às vezes, da renda que você está no Brasil, o povo sabe, né, é muito difícil você fazer a conversão e a vida aqui realmente demanda dinamismo, empreender, porque na França os salários são baixos. Eu acho que na França, bom, claro, não O compa SMIC, você o diz. SMIC, que é o salário mínimo francês, eu acho que é baixo pelo custo de vida. E exato. Sem dúvida, Tatiana, mas isso em qualquer lugar, né. Se você for ver o Não, SMIC francês ainda é um dos maiores da Europa, mas pelo custo da. salário mínimo é salário mínimo, né, então por isso que as pessoas vão empreender, para elas não ficarem limitadas no SMIC, Porque né, no no Brasil salário mínimo. no Brasil, o que eu percebo é que as pessoas às vezes acumulam vários salários mínimos, sendo que aqui na França, não é muito a realidade. Às vezes a pessoa tem um salário que é um salário mínimo e tem um salário de cadre, né, que a gente fala, salário de cadre, que é normalmente quando você já tem uma formação mais especializada. Então é muito interessante, de repente, você também ter algo, fixo no Brasil empreender aqui, se você tem esse desejo de estar morando fora do Brasil. E daí surge uma oportunidade de você empreender com as bijus, porque eu também trabalho dessa forma, com mulheres que têm contato com outras mulheres, né, manicures, cabeleireiras, massagistas. Então, se você quiser ter um extra, eu trabalho com a consignação. Eu te deixo um kit com 50, 70 peças em consignação e você vai ganhar um percentual em cima do que você vender. Depois de 30, 40 dias, a gente faz rodar
essa mercadoria, eu vou te pagar uma comissão. Quanto é de comissão, Rissa? Eu pago 20% em cima do Do valor do valor da venda. da venda. Se a pessoa vender, atingir uma meta, eu vou pagar 30%. Então a pessoa nunca está perdendo. Uhum. Qualquer pessoa que tenha bastante, Feeling comercial. feeling comercial, exatamente, porque Pode ser venda homens também, porque viu? venda é uma coisa, é um dom, né. Eu acredito que Eu venda acredito é um que é uma técnica. A gente tem, às vezes, uma aptidão e depois a gente desenvolve. não, como qualquer coisa na vida, né, Tatiana, se você treinar, você fica bom. Mas eu acredito em dom. Você já ouviu falar, Eu Isa, da acredito venda agora está na moda falar de venda com neurociência, que é você entende aí o emocional do que o cliente capta e você vende, você pode até duplicar o seu número de vendas, se não triplicar. Você já ouviu falar? já ouvi falar, sem dúvida. E realmente a gente está sempre mexendo com as dores, né, das pessoas. Então você trabalha nas dores. Como assim, Risa? Explica por Não sei porque não é o meu ramo, né, mas como mas assim, eu sou trabalhar nas dores, curiosa, por como exemplo. eu sou curiosa e eu estou sempre me informando, eu sei que você, as pessoas têm dores e você mexe nas dores das pessoas. Então para vender também é mais ou menos isso, você supre uma carência da pessoa, Exatamente. né. Qualquer, profissão nós somos pessoas carentes de maneira geral. Exato. Então você sabendo lidar, suprir a dor Sabendo que a fazer, às pessoa vezes, uma leitura da pessoa, você consegue vender mais. sem dúvida. E como eu estava falando, como eu trabalho muito com mulheres, que já têm uma grande circulação de outras mulheres, então, por exemplo, você está lá fazendo uma unha em gel, que aqui na Europa as pessoas fazem muito unha em gel. Tá lá, 1 hora fazendo a unha. Você deixa uma caixinha de semijoias ali do lado, a pessoa tá ali só olhando. Que mulher que não quer sair com um brinco novo, com um colar novo? Eh, Principalmente para quem está participando de eventos, para quem está empreendendo, quem está fazendo um podcast, você tem que estar bonita, você tem que estar bem apresentável, então nada como uma nova semijoia Para te colocar em valor. para te colocar em valor, exatamente, porque a apresentação é importante. E conta mais para nós, como que funciona essa consignação ao certo? Por exemplo, se alguém se interessa, quero estar vendendo bijuteria para ter uma segunda renda, para estar aí ativando, porque eu estou realmente precisando e acredito que tem potencial. Tem que ir na sua casa, visitar, ou vamos dizer, o Sim, seu tem que entrar em perfil. contato comigo, a gente faz um contratinho simples, né, eu tenho que sentir a pessoa para ver se realmente ela vai se ela está apta para isso, mas é uma coisa super simples, eh, que só que a pessoa tem que ter perfil, né, para isso. O que que é ter perfil, Ter Rita? perfil é gostar de pessoas, ser comunicativa, ter relacionamento com outras mulheres, Uhum. Sociável. sociável, exatamente. E Rissa, dá um conselho aí para o pessoal, para o pessoal que está no Brasil e deseja vir emigrar aqui na Europa, e um outro conselho para o pessoal que já está instalado aqui. Segundo a sua experiência, o que você diria para esse público? Bem, são conselhos diferentes, né. Então, o melhor conselho que eu posso dar para quem está vindo para cá é que comece a estudar o francês, venha com um pé de meia, né, com respaldo financeiro, e o mais importante de tudo é consulte um advogado especializado no assunto, porque eu acho que para evitar problemas é sempre melhor prevenir do que remediar. Então nada como estar bem assessorado juridicamente, porque você vai precisar, independente da situação que você venha. É importantíssimo ter alguém que conhece os costumes locais, as leis locais,
para te poupar uma série de dores de cabeça, porque Exatamente. isso é inevitável. Mesmo quem vem na melhor situação vai enfrentar dificuldades, então, independente da tua situação, se informe, procura orientação. E tem a minha amiga Tatiana aqui que é especialista nisso. Pois é, e hoje ficamos por aqui. Se você é imigrante e deseja e está empreendendo, lembre-se que cada passo conta, cada passo é importante. E nunca pense assim, tenho que começar grande. Não, o mais importante é coragem, força e seguir firme. Então, se alguém tiver interessado em começar a empreender aqui na França, em Paris, o meu contato fica na descrição, fiquem à vontade para entrar em contato comigo.